dificuldade de diagnóstico, falta de informação e preconceito são algumas das dificuldades enfrentadas pelas famílias dos autistas. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho do Instituto Superação na luta por essa causa e também projetos sociais que merecem reconhecimento e apoio. Agora, no Minas Movimenta. O autismo é um transtorno neurobiológico que afeta a comunicação e a interação social. Os problemas mais comuns são alterações sensoriais que levam a dificuldades na percepção e na capacidade motora. Pesquisas indicam que a doença afeta 20 em cada 10 mil nascidos e é 4 vezes mais comum no sexo masculino. O maior desafio é integrar o autista à sociedade. Os tratamentos de autismo e de outros transtornos de desenvolvimento têm maior eficácia quando feitos em conjunto por vários profissionais. Psicólogas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas e terapeutas são os mais indicados. Que sinais os pais devem prestar atenção nas crianças para detectarem se ela pode ter ou não o autismo? Não é uma coisa muito fácil, mas tem alguns sintomas em bebês que são importantes. Então, assim, um bebê muito quieto ou um bebê muito agitado, lá para os 8 meses a criança ela começa a apontar para pedir as coisas. Uma criança com autismo, no geral, ela não aponta ou ela tem dificuldade de fazer isso. Perdas de habilidades comunicativas, então é muito comum as mães contarem que a criança falava e foi deixando de falar, a criança olhava no olho e foi deixando de olhar. A situação mais simples que tem da gente reconhecer ou suspeitar de uma criança autista é quando ela tem mais interesse em objetos do que em pessoas. As pessoas autistas têm menos interesse em pessoas. Nas crianças com 3 anos, que o sintoma de autismo ele pode aparecer até os 3 anos de idade. Depois desse período fica um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico. Geralmente a criança vai para a escolinha, ela tem uma dificuldade de interagir com outras crianças, as crianças estão brincando, no geral ela está afastada das outras crianças. É preciso estar atento e é preciso perguntar ao médico: doutor, esse menino tem sinal de autismo? Se ele não souber, ele fica mais responsabilizado e fala assim: olha, vou te encaminhar para um outro profissional. Agora, por que mesmo profissionais da área têm dificuldade de diagnosticar o autismo? No caso do autismo, como não há uma alteração genética precisa, nem uma alteração biológica precisa, ele é um diagnóstico difícil por causa disso e é um diagnóstico muito sujeito a erro também. De uma maneira geral, as escolas regulares, elas estão preparadas para receberem as crianças com autismo? As escolas elas não estão preparadas, mas a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão. Por exemplo, a prevalência na população de autismo é muito maior do que a da síndrome de Down. Se a gente olhar os dados de 2007, 2008 do MEC, a gente tem muito mais alunos com síndrome de Down em escola regular do que alunos com autismo, porque os meninos não iam para escola nenhuma. Então o problema não é se o menino vai para escola especial ou escola regular. A maioria dos meninos com autismo estavam em casa, eles não estavam na escola. Então a escola ela só vai se adaptar na hora que esses alunos chegarem. O tratamento do autista, que tipo de profissionais ele requer? A literatura indica que para funcionar, o que é funcionar? É que essa criança tenha um desenvolvimento mais próximo do típico. Para isso funcionar, eu precisaria de 20 a 40 horas de intervenção semanal de profissional especializado. Psicólogo, analista do comportamento, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Maurício é pai de 2 filhos autistas e encara com serenidade o desafio de criá-los sozinho. Ele ainda encontra tempo e disposição para fazer um importante trabalho à frente do Instituto Superação, que defende os direitos das famílias de pessoas autistas. Qual a principal dificuldade ou as principais dificuldades que os pais, as famílias dos autistas enfrentam hoje em dia? É a omissão do poder público. Nós temos uma série de direitos e esses direitos não são cumpridos. A gente não precisaria nunca ter feito legislação nenhuma específica para autismo. A própria Constituição garante isso. Porém,
como é vasta a legislação, usam muitas vezes da própria legislação e de ideologias, de linhas de atendimento para não garantir. Os autistas estão completamente excluídos. A gente vê uma iniciativa da saúde, da educação para resolver a situação, mas sem recurso para qualificação, sem recurso em infraestrutura, nada vai mudar. Quem tem recurso vai lá e ele vai atrás dos melhores especialistas, até atendimento para pais, inclusive, e ele consegue um suporte. Agora, se você depende exclusivamente do serviço público, como é a maioria, você recebe um diagnóstico, muitas vezes tardio, porque você não consegue um profissional qualificado na rede para fazer o diagnóstico. Você recebe um diagnóstico, é como se você ganhasse um soco na cara e ficasse sentindo a dor e tivesse que se virar sozinho, porque não tem ninguém para poder te apoiar. E aí você começa uma jornada para tentar conseguir um serviço para garantir o atendimento dos seus filhos. Como é a reação dos pais ao saberem que tem um filho autista? É um processo doloroso e aí essas famílias precisam de um acompanhamento, de uma orientação psicológica para poder passar mais rápido por isso. Todo mundo vai passar, mas aí a qualidade da passagem, isso depende do suporte ou não que a pessoa recebe. A partir do momento em que o autista tem um tratamento adequado, a convivência na família melhora muito? O menino não tratado, ele foge, ele tem muitas crises, ele tem crises de birra e aí aquilo vai gerando um desgaste. E aí tem aquela rotina maçante, que às vezes o menino vai lá e joga água na parede, e ele faz isso 20, 30 vezes e alguém tem que ir lá e limpar. Isso é desgastante. Aí às vezes o pai chega, o pai passou o dia todo fora, chega, a mãe está completamente estressada. E aí dá um desgaste entre o casal. Tanto que tem uma estatística de 70% de divórcio entre os casais que têm filhos com autismo ou com deficiência. Como as pessoas podem entrar em contato com o Instituto Superação? Elas podem estar ligando no telefone 25 26 9183, que é o telefone aqui da unidade. Pode estar ligando para mim no 8856 7682 e tem o nosso site, que é institutosuperação.com. Nós fazemos reuniões aqui de 15 em 15 dias, aos sábados, para atender os pais. E aí a gente passa todas as informações, né, necessárias para que ele possa estar acompanhando o trabalho do filho, né? E também para que elas possam também liberar as angústias, as culpas, porque muitas vezes as mães trazem essa culpa de ter um filho diferente. Quais os passos necessários para que uma criança diagnosticada com autismo tenha uma vida típica? Acompanhamento do psiquiatra ou neurologistas. E hoje também usa também a musicoterapia, às vezes uma ginástica, natação, tudo isso ajuda na integração do atendimento. E a família é principal no tratamento. Sem a família fica quase que impossível. Como é o seu trabalho aqui na instituição? A gente trabalha com as famílias. A gente faz um diagnóstico socioeconômico da família. Através disso, a gente faz um acompanhamento, visita domiciliar, para ver como que a família trata aquela criança e encaminhamento para os profissionais necessários. A escola, de uma maneira geral, está preparada para receber o aluno autista? Infelizmente, as escolas não estão preparadas. Assim como aquela mãe também não está preparada. Eu acho que o preparo vai vir ao longo do tempo mesmo, de convivência, de conhecimento do que é o autismo. Né? Muitas professoras recebem e não sabem o que é o autismo. Esse curso de formação que o Instituto Superação está ministrando através desse projeto, nós temos tido presença de várias professoras da rede municipal por iniciativa própria, que inclusive é muito louvável. Com 2 anos e meio já percebi que tinha algumas coisas do Pedro Henrique que não se padronizavam, digamos assim, por mais que não exista um padrão linear, mas a gente sabe que existe ali um espaço mínimo esperado para o desenvolvimento daquela criança naquela idade. Então já percebia no contato com a escola, na forma de abordar, de fazer o pedido com as mãos, né? A forma de assistir a televisão, que é muito típico deles, que é no movimento pendular do corpo. E quando é que você teve realmente o diagnóstico definitivo? Com 4 anos e meio, eles já começaram a falar comigo que eles percebiam em Pedro que tinha provavelmente muitos traços do espectro autista, porém realmente o laudo foi demorado. E você teve dificuldades de aceitação? A gente tem uma coisa que a gente chama de período de luto. Por que o período de luto? Eu sou mãe, mas eu sou um indivíduo, então eu tenho sonhos, eu tenho expectativas.
E eu tinha esses sonhos todos montados, né? A gente acredita ser dono da nossa vida e a gente monta os sonhos. Não pude exercer minha profissão, né? Para poder ser mãe do Pedro, uma escolha, é claro, eu podia ter optado em ter uma pessoa em casa cuidando do Pedro, mas eu vi que ele necessitava de mim. Tanto é que o desenvolvimento do Pedro hoje, com 6 anos e meio, eu tenho certeza que é outro, porque nós temos uma família que estrutura muito o convívio, principalmente na nossa casa com o Pedro Henrique. Tem amor, tem aceitação, tem carinho e tem dedicação. Às vezes você não se sente cansada, esgotada por dar tanta atenção ao filho? Quantas vezes depois de Pedro Henrique dormir, eu entro para dentro do banheiro do meu quarto e vou tomar um banho e realmente choro e peço a Deus muita força, né? Peço para que eu tenha estrutura mesmo, porque eu tenho que estar estruturada. Esse trabalho que é feito aqui no Superação, de estruturar as mães, é de suma importância. E o que o Pedro representa na sua vida hoje? Pedro hoje é meu norte, né? É por quem eu dedico, né, quase todo o meu tempo. Eu dedico porque eu quero fazer com que meu filho seja melhor, para que ele encare uma adolescência melhor, para que ele encare uma fase adulta melhor, para que ele tenha uma vida mais próximo do convencional possível, do aceitável socialmente, porque a sociedade está aí. E a gente sabe que a sociedade exige certos comportamentos que muitas vezes o autista não consegue responder a isso. E as escolas, de maneira geral, você acha que elas estão preparadas para receberem crianças autistas? Eu percebo que existe sim um orquestramento da coordenação, da diretoria, da professora, para que o Pedro tenha uma inserção em sala da melhor forma possível. Você também é advogada e hoje está aqui no Instituto prestando assistência às famílias. Que direitos que a lei faculta às famílias? Nós prestamos orientação jurídica, né, aqui pela Superação, porque as famílias chegam aqui, além da questão de estar sem norte psicológico, também sem norte de onde eles podem ir, de quem pode ajudar. Nós sabemos que as políticas públicas ainda são muito falhas. A gente caminha desde o Bolsa Família até o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, a orientação mesmo para que eles tenham o melhor amparo do Estado. E quando não possível, né, pela força, pela coerção da lei mesmo, né, através de liminares, alguns acessos.